grande satisfação recebê-los em nossa página do Instagram e no nosso canal do YouTube. Meu nome é Alessandro Chidlowski, sou instrutor da Auska Instrutoria. Siga a nossa página e se inscreva no nosso canal. Hoje o assunto que nós vamos tratar é um pouco delicado e muito preocupante para os gestores e profissionais da área de segurança do trabalho e principalmente para equipes que executam resgates em espaços confinados. Vou falar mais precisamente aqui da região sul do país, estado do Paraná, na região oeste do estado do Paraná. Então, em menos aí de 15 dias, nós tivemos 3 óbitos na nossa micro-região. Então, nós tivemos 2 óbitos no interior de um graneleiro e um óbito no interior de uma moega. Então, nós estamos falando propriamente aí das unidades armazenadoras de cereais. Então, trouxe alguns dados estatísticos aí, pegados do site da BBC News do Brasil, que os estados que mais tiveram casos são Mato Grosso com 28 óbitos, Paraná com 20 óbitos, Rio Grande do Sul com 16 e Goiás com 9 óbitos. E segundo o Ministério Público do Trabalho, 11,13 mortes a cada 100 mil trabalhadores em 2016. Esse foi o último ano com dados disponíveis que a gente conseguiu encontrar. Segundo o Ministério Público da União, registrou 14 mortes de trabalhadores por asfixia, estrangulamento e afogamento causada por cereais e derivados. Então, para vocês imaginarem, o último dado que a gente tem é de 2017, então de 2017 para cá, parece que está aumentando a quantidade de óbito que está ocorrendo tanto no Paraná quanto nos demais estados aí da região do Brasil, onde recebe e armazena e beneficia grãos. Então essa é uma grande preocupação aí dos gestores de segurança do trabalho, técnicos em segurança e das equipes que executam resgate nesses locais. Então nós temos alguns fatores que podem gerar esses acidentes. Então nós temos aí, primeiramente, gerenciamento administrativo dos espaços confinados. Então tudo se inicia para você evitar que ocorra uma morte nesses locais, é você saber gerenciar administrativamente os espaços confinados. Vamos falar do atestado de saúde ocupacional ASO. É muito importante na hora de você ser o trabalhador que vai executar o trabalho, que você está à procura desse trabalho em uma cooperativa, que você seja sincero com o médico do trabalho, dizendo se você tem alguma restrição, algum problema cardíaco. Você precisa relatar isso para o médico para ele colocar no ASO se você estará apto ou inapto para aquele trabalho. Outro ponto crucial que a gente tem visto bastante é a questão dos treinamentos. Hoje nós vemos muitos treinamentos que eles não se aplicam à realidade daquele local. Então, o instrutor vai fazer um treinamento que ele não passa o conteúdo programático correto. Então, o que deve ser focado bastante quando a gente passa treinamento de NR33 é focar na gestão do espaço confinado para o trabalhador. É ensinar ele a fazer o preenchimento do MAPET, se tratando do supervisor de entrada, o ensino do preenchimento do MAPET, a avaliação de gases e contaminantes nos espaços confinados, as situações de ventilações mecânicas geral e diluidora, ensinar o supervisor de entrada a fazer esse tipo de procedimento e os procedimentos simples para os demais trabalhadores com carga horária de 16 horas. O que a gente tem visto bastante, em treinamento de 16 horas, muita aplicação de resgate, bastante aplicação de resgate. Então segura o trabalhador aí 3, 4 horas dentro de uma sala e o período todo, o restante do período, resgate em espaço confinado, resgate em espaço confinado. E não é bem por aí que tem que ser feito o gerenciamento e aplicação de treinamento. Então a gente vê muito instrutor cometendo esse tipo de irregularidade que a gente classifica. Ao invés de focar realmente numa gestão, ensinar o colaborador a utilização dos equipamentos corretos, equipamentos intrínsecos, falar para o colaborador lá, aquele colaborador do campo mesmo, para não fumar dentro do espaço confinado, não levar celular para dentro do espaço confinado. Isso são medidas básicas que devem ser passadas em treinamento. E isso, infelizmente, está começando a ficar de lado. O pessoal está começando a deixar de lado os preceitos do que realmente é um treinamento de NR33 para o trabalhador, seja ele de 16 horas, seja de 40 horas. É importante sempre frisar isso, deve ser aplicado o conteúdo programático da norma da NR33 dentro desses treinamentos. O treinamento ele evita muitas catástrofes lá na frente.
pelo conhecimento que o trabalhador ele vai adquirir dentro de uma sala de aula e também na aplicação aí das aulas práticas e também das teóricas. Abertura de PET, permissão de entrada e trabalho. Algumas situações a gente acaba flagrando o supervisor de entrada de espaço confinado que ele não sabe ler e não sabe nem escrever. Como que nós vamos gerenciar um espaço confinado, vamos cuidar de uma equipe de segurança, né, de trabalhadores que a gente não sabe nem ler e não sabe nem escrever, né? Então aí já vem da questão da gestão de treinamento, quem que está captando esse trabalhador para fazer o treinamento. A equipe de segurança ela está sendo informada da listagem de colaboradores que está sendo selecionado para estar participando de um treinamento de 40 horas. Então o preenchimento de uma PET ele é extremamente importante num trabalho de espaço confinado. É através dela que você vai gerenciar todo um sistema de trabalho, todo um sistema de emergência para você estar atendendo aquele trabalhador que está no interior dos espaços confinados. Outra situação muito importante, o cadastramento dos espaços confinados. Obrigação da segurança do trabalho conhecer todos os espaços confinados, sejam eles ativos, inativos. Deve ser feito o cadastramento desses espaços confinados, também a execução do resgate. Como que deve ser feito o resgate em cada tipo de espaço confinado? Outra situação que a gente vê, eu faço um cadastramento do espaço confinado, crio um procedimento de emergência e eu replico para todos os demais espaços confinados que eu tenho. E eu não posso fazer esse procedimento. Cada espaço confinado tem seu risco e sua peculiaridade, um diferente do outro, independente se um está do lado do outro. São riscos, são atmosferas diferentes. Então tem que fazer esse cadastramento. A falta de conhecimento de profissionais da área também. Isso gera um grande risco de acidentes na área também. Quando o técnico em segurança, ou responsável do local, ou responsável técnico, ele vai fazer uma vistoria nessa área e ele não entende muito bem de como que é o funcionamento do NR33, o que ele tem que verificar naquele local, né? A questão de diâmetro, a questão da entrada do espaço confinado, se possui linhas de vida, se possui pontos de ancoragem, se eu tenho monopé, se eu tenho monotrilho e atendimento NPT do estado do Paraná. Então ele tem que verificar esse tipo de situação. Então a gente vê muito aí a falta do conhecimento do profissional da área. Então ele precisa se especializar um pouco mais, entender um pouco mais do que é um espaço confinado. Até porque quando o trabalhador chamar um profissional da área de segurança do trabalho para fazer uma verificação de um trabalho de NR33, espaço confinado, talvez seja a questão de contaminante no local. O técnico em segurança, o profissional da área de segurança, ele tem que orientar o trabalhador no que deve ser feito naquele quesito, naquele momento. Eu vou adotar uma ventilação geral, uma ventilação mecânica diluidora, o que eu vou aplicar? Eu vou fazer aberturas para fazer uma circulação do ar natural. Como que eu posso fazer esse procedimento? Não, eu vou cancelar a PET, eu não vou deixar a equipe entrar. Então esse profissional ele deve ter esse conhecimento. Então aqui são algumas medidas básicas do gerenciamento administrativo para evitar que ocorra acidente em espaço confinado. As medidas coletivas, sistema de exaustão. É muito raro você ver sistema de exaustão instalado em sistemas, em espaço confinado, em túneis, em poço. É muito raro você encontrar o sistema de exaustão. E esse sistema de exaustão é o que garante uma atmosfera segura para aquele trabalhador estar executando o trabalho. Ancoramentos ideais. Então é interessante sempre moegas, silos, graneleiros, eu possuir pontos de ancoragem, um ancoramento que seja homologado para esse trabalhador poder estar adentrando naquele local com maior segurança, evitando ele estar fazendo ancoramento em degraus de escada, fazendo ancoramentos incorretos e principalmente trabalhando aí com o fator de queda incorreto quando você utiliza uma linha de vida nesses locais. Outra situação que está mudando bastante são as escadas de rápida evacuação, são as escadas de degraus. Então a gente já está evitando de estar utilizando aí as escadas fixas em parede, né, ou escada marinheiro, e já está sendo adotada a escadas de rápida evacuação, que são escadas de degraus. Então ele facilita tanto a entrada quanto a saída em caso de emergência desses locais.
Isso evita que mais trabalhadores fiquem presos dentro do espaço confinado, virando mais aí uma potencial vítima. Questões das medidas individuais. O cinto de segurança. A simples utilização de um cinto de segurança atrelada ao elemento de ligação, mais uma linha de vida, mais o ponto de ancoragem, ele facilita para nós, principalmente para quem vai fazer o resgate, a localizar aquele trabalhador e aonde ele está. Vamos dar um exemplo aí. Se um trabalhador estiver dentro de um silo, um fator de queda, ele sobe o trava-queda para cima, fica num fator de queda favorável, né, na altura do peito, ele começa a engolfar, aquela linha ela é tensionada, ela é esticada, e esse tensionamento na linha, esse agarramento que o trava-queda ele dá nessa corda, ele evita que o colaborador ele comece a descer para baixo, sendo sugado ali pela rosca que tem no fundo do silo. Então, esse simples procedimento que você passa em treinamento para o trabalhador, ensinando o que é um fator de queda e utilização de linha de vida vertical, isso evita que o trabalhador ele seja engolfado na massa de grãos. Então, olha como é interessante a aplicação do treinamento e ter um conhecimento para estar falando sobre equipamentos individuais, elementos de ligação, linhas de vida, pontos de ancoragem e também entre os fatores pessoais. Aí que gera muito acidente em espaço confinado e as mortes. Por quê? A condição psicológica para a execução dos trabalhos. Normalmente na PET ele vai sempre vir aquela pergunta: como você está hoje psicologicamente? É aquele simples bate-papo que você tem com a tua equipe, como supervisor de 40 horas, você reúne a sua equipe e passa as informações do que você avaliou naquele local, perguntando se o seu colega de trabalho ele está apto para executar aquele trabalho. Você está sentindo tontura, você está sentindo náusea, você está sentindo dor de cabeça, você está bem psicologicamente para estar adentrando nesse local, você ingeriu bebida alcoólica no dia anterior. Então são perguntas básicas que evitam que esse trabalhador entre sem a capacidade psicológica e física para estar executando esse trabalho. Somando todos esses fatores, é possivelmente que você evite as mortes dentro do espaço confinado. Mas isso é um trabalho tanto da gestão do local, segurança do trabalho e a conscientização do colaborador ou do trabalhador que está executando esse trabalho. Vou relatar um pouco da minha experiência. Eu tive uma experiência com extração de 2 corpos na região. Então eu tive a experiência primeiro em uma moega e depois em um silo. Vou relatar para vocês que é uma cena chocante, é uma cena triste de você ver. A primeira cena na questão da moega, eu tinha familiar em volta, então a gente reuniu a equipe de resgate para estar fazendo esse resgate juntamente com a corporação militar. Usamos máquinas para estar retirando aqueles grãos, né? Tiramos grandes toneladas de grão em cima daquele do trabalhador, e ele foi encontrado bem na bica da moega, bem lá no fundo, engolfado em pé. Então a gente acaba encontrando esses trabalhadores dessa forma. Estão ali com os olhos cheios de grãos, os ouvidos cheios de grãos, a boca cheia de grão. Então, para quem não tem um preparo psicológico para estar vendo uma cena daquela ali, fica difícil da execução no resgate. Aí, será que hoje os profissionais de segurança do trabalho que trabalham em unidades de armazenamento, processamento e recebimento de cereais, eles estão preparados para executar um resgate? Logicamente, quando a gente fala de resgate, parece que todas as outras medidas elas foram deixadas de lado. E não. Acidentes eles acontecem também, mesmo seguindo os procedimentos. Alguma falha, alguma coisa, um dia vai ter. E essa equipe, esses profissionais de segurança, eles têm que estarem preparados para a execução dessa retirada, dessa extração desses corpos. Então é muito triste quando você recebe a ligação que a pessoa que está ligando passa para o respondedor o tempo que essa pessoa está engolfada. Normalmente a gente pergunta, já faz 5 minutos, já faz 10 minutos, e você sabe, como um profissional da área, experiente nessa área que você trabalha, que 5, 10 minutos engolfado na massa de grãos é muito difícil de você recuperar essa pessoa de novo.
até o tempo da sua equipagem, deslocamento até chegar na cena do incidente, montagem do sistema, fazer a busca primária, busca e resgate por dentro daquele local, fica muito difícil você conseguir extrair aquela pessoa com vida. Principalmente quando esse trabalhador ele adentra no local sem o cinto de segurança e sem a linha de vida. Aí como que você faz a captura e a busca e resgate desse trabalhador se você não faz a mínima ideia de onde que esse trabalhador ele engolfou? Aí que vem a questão da aplicação dos vigias e supervisores. Antes de você adentrar, perguntar para ele qual foi o último local que ele acabou vendo aquele trabalhador executar o trabalho. Ele estava quebrando uma parede de grãos, ele bateu a parede de grãos, a parede de grão caiu em cima dele. Então você tem uma prévia mais ou menos aonde que aquele trabalhador está. A questão do silo, onde a gente fez também uma extração de um corpo em um silo. Então, muito grão em cima do trabalhador, a gente optou pela necessidade de fazer aberturas nas laterais do silo. Então a gente optou pela abertura triangular, que é um padrão norte-americano para abertura de silos. Então a gente fez um sistema de pirâmide, abriu e fez o escoamento. É interessante esse sistema de corte, que é um padrão norte-americano, que você vai manter a estrutura do silo, evitando que essa estrutura ela se desloque ou entorte e haja colapsamento da estrutura. O grão ele flui com mais facilidade e você consegue preservar a estrutura do silo. Aqui também nós levamos aí 3 horas e 45 minutos para extrair o colaborador de dentro, já sem vida, infelizmente, né? Então é devido ao engolfamento. Então é muito triste quando você chega no local, que você faz o primeiro acesso dentro do local desse, que você chama aquele trabalhador pelo nome e você não ouve nada. E você olha na massa de grão, você não consegue enxergar nada. Então é muito triste para nós que fazemos esse tipo de atendimento, a fazer um atendimento desse e verificar depois que houve falhas administrativas, falhas individuais, falhas coletivas que poderiam ser evitadas naquele local. E quem que perde no final dessas contas? O trabalhador. É sempre ele que vai perder a vida, né? A família vai ficar com aquele sofrimento da perda do ente querido. Então por isso que nós temos que nos policiar quando a gente fala de NR33, espaços confinados, aplicar um bom treinamento, aplicar as medidas administrativas, coletivas, individuais, da melhor forma possível para nós, para evitar que esse trabalhador ele seja mais uma vítima potencial dessas mortes silenciosas que a gente chama. Então eu peço para você que você reflita sobre esse assunto, explique em seus treinamentos, na empresa que você trabalha, os riscos potenciais que existem nesses locais, para que os seus trabalhadores entendam quais são os riscos que eles estão expostos. Então um grande abraço a todos, ficamos por aqui e até breve.